Libra, presta atenção no que vai acontecer nos próximos dias porque um gesto simples vai te mostrar a verdade que você precisava ver. Existe uma coisa sobre Libra que muita gente não entende. Você não é ingênuo. Você vê as intenções das pessoas com uma clareza impressionante. O problema nunca foi enxergar. O problema sempre foi aceitar o que seus olhos estavam mostrando. Porque aceitar a verdade sobre alguém muitas vezes significa ter que agir, e agir pode significar conflito. E conflito é o território que Libra evita com todas as suas forças. Então você vê, finge que não viu, e continua dando o benefício da dúvida para quem já deveria ter perdido todo o crédito. Mas essa fase está mudando isso. A energia que está se movendo ao redor de Libra agora está amplificando a sua percepção a um ponto em que fingir não ver se tornou impossível. Os gestos das pessoas estão se tornando mais reveladores. As palavras estão pesando mais. Os silêncios estão falando mais alto. E um gesto em particular, um gesto que pode parecer insignificante à primeira vista, vai te mostrar com absoluta clareza quem está com você de verdade e quem está apenas aproveitando a sua bondade. Revelação 1. O gesto que vai revelar tudo não é grandioso. Não é uma declaração, não é uma crise, não é um momento de drama. É algo cotidiano. Algo que acontece naturalmente, sem que ninguém esteja tentando impressionar ou se proteger. E é exatamente por isso que é tão revelador. Porque nos momentos pequenos, quando a guarda está baixa, é que as intenções reais aparecem. Pode ser a forma como alguém reage quando você precisa de ajuda pela primeira vez depois de meses sendo sempre aquele que ajuda. Pode ser o que alguém faz quando você não está bem e não tem energia para ser agradável. Pode ser como alguém responde quando você expressa uma necessidade que vai contra a conveniência dele. Esses momentos são testes que a vida aplica sem avisar. E os resultados são inequívocos. Porque quando alguém te ama de verdade, esses momentos revelam cuidado, atenção, reciprocidade. E quando alguém está ali apenas por interesse, esses momentos revelam impaciência, indiferença, irritação disfarçada. E Libra, você vai ver isso acontecer. Pode ser que já esteja acontecendo e você esteja tentando racionalizar. Tentando encontrar justificativas para o comportamento que não mereceu sua defesa. Pare de justificar. Pare de buscar razões. Olhe para o gesto pelo que ele é, sem filtro, sem diplomacia, sem a necessidade de equilibrar o julgamento. Revelação 2. Vamos falar sobre por que essa revelação é tão importante agora. Não é apenas porque conhecer as intenções das pessoas é útil. É porque Libra está entrando em uma fase onde cada relação vai ter um impacto amplificado na sua vida. As pessoas ao seu redor vão influenciar suas decisões, sua energia, sua direção. E se entre essas pessoas existem aquelas cujas intenções não são genuínas, o impacto pode ser devastador. Não de forma dramática, mas de forma insidiosa. De forma que drena sem que você perceba. De forma que te desvia do caminho sem que você sinta o desvio acontecer. É como um barco com um furo pequeno. O furo é tão pequeno que não parece perigoso. Mas com o tempo, a água acumula. E quando você percebe, o barco está pesado demais para navegar. As pessoas com intenções ambíguas são esses furos na sua vida, Libra. Pequenos o suficiente para serem ignorados, mas constantes o suficiente para te afundar. E o gesto que vai acontecer nos próximos dias é a oportunidade de identificar onde estão esses furos antes que a água se acumule a um ponto irreversível. Preste atenção. Observe sem reagir. E quando a revelação vier, não a ignore. Revelação 3. Existe algo que precisa ser dito sobre a forma como Libra lida com decepções. Em vez de sentir raiva, que seria a reação natural e saudável, você sente tristeza. Tristeza pela pessoa que não era quem você imaginava. Tristeza pela relação que não era o que parecia. Tristeza por ter investido tempo, energia e afeto em algo que não mereceu. E essa tristeza é válida. Completamente válida. Mas ela não pode ser o destino final. Ela é uma estação, não o ponto de chegada. Porque se você para na tristeza, ela se transforma em resignação. E resignação é a morte lenta de alguém que merecia viver intensamente. Então permita-se sentir a tristeza quando a revelação vier, mas não construa moradia nela. Sinta, processe, aprenda e siga em frente. Porque seguir em frente depois de uma revelação dolorosa não é insensibilidade, é maturidade. É entender que cada pessoa que cruza o seu caminho tem uma função, e nem todas as funções são permanentes. Algumas pessoas vêm para ensinar, outras para desafiar, outras para mostrar exatamente o que você não quer na sua vida. E todas essas funções são valiosas, mesmo quando doem.
Revelação 4. Agora vamos mudar o foco por um momento. Porque nem todos os gestos que vão revelar intenções serão negativos. Alguns vão te surpreender pela positiva. Pessoas que você subestimou vão mostrar um cuidado que você não esperava. Alguém que você achava que não se importava tanto vai fazer algo que te toca profundamente. E essa surpresa positiva é tão importante quanto a negativa. Porque ela te mostra que a sua capacidade de avaliar as pessoas não é infalível. Que às vezes, na ânsia de evitar decepções, você se fecha para quem merecia estar mais perto. Libra tem esse paradoxo interessante. Por um lado, dá demais a quem não merece. Por outro, mantém distância de quem merece receio. E essa inversão acontece porque a sua bússola relacional está calibrada no medo em vez de estar calibrada na verdade. Você se aproxima de quem é mais fácil agradar, não de quem é mais autêntico. E se afasta de quem te desafia porque desafio parece conflito, e conflito parece ameaça. Mas as melhores relações da sua vida são exatamente aquelas que te desafiam a ser melhor. Aquelas onde a outra pessoa não aceita a sua versão diplomática e exige a real, aquelas onde o desconforto é produtivo e o crescimento é mútuo. Então, quando a surpresa positiva vier, e ela vai vir, abra espaço para ela. Não a descarte por medo. Não a racionalize até que perca o sentido. Permita-se ser surpreendido. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Revelação 5. O que torna esse momento tão especial não é apenas a revelação em si, mas o que você faz depois dela. Porque a revelação sem ação é apenas informação. E informação sem aplicação não muda nada. O que vai definir se essa fase é transformadora ou apenas mais um momento de consciência que passa sem consequências é a sua disposição de agir com base no que viu. E agir aqui pode significar muitas coisas. Pode significar ter aquela conversa que você vem adiando. Pode significar se afastar de alguém que claramente não tem suas melhores intenções em mente. Pode significar se abrir para alguém que demonstrou cuidado genuíno mas que você mantinha a uma distância segura. Pode significar simplesmente mudar a forma como você distribui sua energia. Dar menos para quem toma sem retribuir e dar mais para quem oferece sem pedir. Essa redistribuição de energia é um ato revolucionário na vida de um libriano. Porque muda a dinâmica de todos os seus relacionamentos de uma vez. E quando a dinâmica muda, as pessoas são forçadas a se adaptar. Algumas se adaptam lindamente. Outras revelam que nunca mereceram o espaço que ocupavam. E em ambos os casos, a sua vida melhora. Revelação 6. Preciso te falar sobre um tipo específico de intenção que é particularmente difícil para Libra identificar. A intenção que parece boa mas é controladora. Pessoas que te ajudam não por bondade, mas para criar uma dívida emocional. Pessoas que te elogiam não por admiração, mas para te manter dependente. Pessoas que parecem cuidar de você, mas na verdade estão cuidando do acesso que tem a você. Esse tipo de intenção é camuflado de amor, de amizade, de preocupação. E por isso é tão difícil de detectar. Mas o gesto revelador vai expor isso também. Vai expor porque quando a máscara cai, mesmo que por um segundo, a verdade é inconfundível. Você vai sentir no corpo uma tensão que não deveria estar ali. Uma sensação de que algo não encaixa, mesmo que não saiba dizer o quê. E quando sentir isso, confie. Não busque explicações que justifiquem a sensação. Não pergunte à pessoa se está tudo bem para dar a ela a chance de reconstruir a fachada. Apenas confie no que sentiu e tome as medidas necessárias para se proteger. Proteger-se não é ser paranoico. É ser inteligente. É entender que nem todas as demonstrações de afeto são autênticas e que a sua capacidade de discernir é uma ferramenta preciosa que foi dada a você para ser usada, não ignorada. Revelação 7. Existe um padrão que Libra repete consistentemente e que essa revelação pode finalmente quebrar. O padrão de dar segundas, terceiras, quartas chances a quem demonstrou claramente que não vai mudar. Você faz isso porque acredita no potencial das pessoas. Porque vê a melhor versão delas mesmo quando elas insistem em mostrar a pior. Porque separar a intenção da ação te permite perdoar quase qualquer coisa. Mas perdoar não é o mesmo que continuar exposto. Você pode perdoar alguém e ao mesmo tempo decidir que essa pessoa não tem mais acesso a você. Perdão e proximidade são coisas diferentes. Perdão é sobre você. Sobre liberar o peso da mágoa para seguir mais leve. Proximidade é sobre proteção.
sobre decidir quem merece estar no seu espaço sagrado e quem já demonstrou que não sabe respeitá-lo. E o gesto que está por vir vai te dar a informação que você precisa para tomar essa decisão de forma definitiva. Não como punição, mas como cuidado. O cuidado consigo mesmo que por tanto tempo ficou em segundo plano. Revelação 8. Tem uma coisa bonita em tudo isso que talvez você ainda não tenha percebido. A capacidade de ver as intenções reais das pessoas é um presente, não uma maldição. Porque com essa visão, você pode escolher com mais sabedoria. Pode construir um círculo de pessoas que realmente te valorizam. Pode investir sua energia onde ela vai ser retribuída. Pode criar uma vida onde a reciprocidade não é exceção, é regra. E é isso que essa fase está te preparando para fazer. Não para se isolar do mundo, mas para se conectar com as pessoas certas da forma certa. Para ter relações onde dar e receber estão em equilíbrio. Onde a presença é desejada, não obrigatória. Onde o amor flui nos dois sentidos com a naturalidade que deveria sempre ter. Essa é a promessa desta fase para Libra. Não uma vida sem pessoas, mas uma vida com as pessoas certas. E para chegar lá, o caminho passa pela honestidade. Pela disposição de ver o que está realmente acontecendo em vez do que você gostaria que estivesse. Pela coragem de agir com base na verdade em vez de na esperança. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Revelação 9. Quero que você leve uma coisa quando este vídeo terminar. Uma coisa que pode mudar tudo se você deixar. A verdade sobre as pessoas não é algo que você descobre. É algo que você permite ver. E durante muito tempo, você não permitiu. Não porque era incapaz, mas porque a verdade era inconveniente. Porque ver a verdade significava ter que tomar decisões que você não queria tomar. Significava perder o conforto da ilusão. Significava enfrentar a solidão temporária que vem quando você se afasta de quem não te fazia bem. Mas essa solidão temporária é infinitamente melhor do que a solidão permanente de estar rodeado de pessoas que não te conhecem de verdade. E é isso que você tem vivido, Libra. Solidão no meio da multidão. Isolamento emocional disfarçado de vida social ativa. Conexões de superfície que parecem profundas de fora, mas que por dentro são vazias. Essa fase vai mudar isso. O gesto revelador que está por vir é apenas o catalisador. O verdadeiro agente de mudança é você. A sua disposição de ver, de aceitar e de agir. Se você fizer isso, se realmente permitir que a verdade entre sem filtro e sem medo, os próximos meses da sua vida serão radicalmente diferentes. As relações que ficarem serão reais. As que caírem nunca deveriam ter ficado tanto tempo. E no espaço que se abrir, pessoas novas vão entrar. Pessoas que combinam com quem você realmente é, não com quem você finge ser. E essa troca, a troca do falso pelo verdadeiro, é o tipo de transformação que não tem preço. Revelação 10. E então chegamos ao que importa de verdade. Esse gesto simples que vai revelar intenções não é apenas sobre os outros. É sobre você. Sobre a sua capacidade de finalmente confiar no que vê e agir de acordo. Sobre a sua decisão de parar de proteger os sentimentos de quem não protege os seus. Sobre a sua escolha de construir relações baseadas na verdade em vez de na conveniência. Cada revelação é um convite para se posicionar de forma mais autêntica. Para dizer ao mundo quem você realmente é e o que realmente aceita. E cada vez que você aceita esse convite, sua vida se torna um pouco mais sua. Um pouco mais verdadeira. Um pouco mais leve. O gesto que vai acontecer não é o fim de nada. É o começo de uma nova forma de se relacionar com as pessoas e, mais importante, consigo mesmo. Uma forma onde a bondade não é fraqueza. Onde a generosidade tem limites saudáveis. Onde a harmonia é construída sobre respeito mútuo e não sobre sacrifício unilateral. Essa é a Libra que está nascendo nesta fase. Mais sábia, mais forte, mais disposta a ver a verdade mesmo quando ela incomoda. E é bonito de assistir, Libra. Porque quando alguém decide ver o mundo como ele realmente é, em vez de como gostaria que fosse, algo profundo se transforma. A ilusão dá lugar à clareza. A esperança ingênua dá lugar à confiança informada. E a vida, finalmente, começa a fazer sentido de uma forma que nenhuma quantidade de diplomacia ou agrado jamais poderia oferecer. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.